Mas o fruto do Espírito é amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Agora, João, capítulo de número 15, a partir do versículo 1. Quem não tem Bíblia, acompanha aí pelo telão. Capítulo 15, a partir do verso 1 do Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, que diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira ou tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Quero falar sobre a distinção do fruto do Espírito para o fruto do Espírito, o fruto do Espírito e fruto cristão. Fruto cristão e fruto do Espírito. Vejamos bem que quando fala do dom espiritual, fala de diversos dons. Quando fala das obras da carne, fala de diversas obras da carne. Mas do fruto do Espírito não são vários, é apenas um fruto. Em qualquer versão que você lê aí, se alguma tiver no plural, ela está com problema de versão. É um fruto só. Eu quero fazer uma pergunta e os irmãos respondem: o que é mais importante? É ser usado por Deus ou ser transformado por Ele? Transformado por Ele. No livro de Isaías, se você puder abrir rapidamente na sua Bíblia, Isaías 45, se não me falha a memória. Isaías 45, deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 1: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela minha mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro,
e te darei tesouros da escuridade ou das trevas, dependendo da versão, e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Mas o versículo 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, ao ungido de Deus, que chama Ciro, a quem tomo pela mão direita, e ele vai abater as nações diante de sua face, e soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Disseste bem que ser transformado por Deus é mais importante do que ser usado. Por quê? Ser transformado não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que é transformada. Ser usado por Deus, qualquer pessoa Deus pode usar. Tem várias áreas, tem a ministerial, tem a espiritual, tem áreas naturais, tem área profissional, política. Deus usou políticos, ou na política, como Daniel, foi um estadista. Daniel era, além de servo de Deus, era um político. Daniel, Neemias e outros. Muitos na Bíblia você vai encontrar no Antigo e no Novo Testamento. Eram pessoas usadas por Deus. E alguns deles eram transformados por Deus e outros não. Esse Ciro aqui, por exemplo, é um imperador que foi levantado por Deus para dar liberdade para o povo de Israel sair da Babilônia e voltar para a sua terra e reconstruir a sua cidade. Deus chama ele um homem pagão, que não conhecia Deus e que não fazia vontade de Deus, e Deus chama de meu ungido, que é a mesma palavra usada para Cristo. Mas esse homem não era crente, mas Deus quis usá-lo para dar liberdade ao seu povo, separado. A palavra ungido também tem essa ideia. Ele foi ungido, o meu ungido, Ciro, que não era crente, que não era judeu, que não era servo de Deus, que não pertenceu a Deus, talvez nem antes nem depois. Mas quando fala de ser transformado, é alguém que se rendeu a Deus, que se entregou a Deus, que creu em Deus. Em outras palavras, na nossa geração, é salvo em Cristo Jesus. No entanto, é bíblico sermos usados por Deus, e além de Deus ter nos chamado para ser salvo, para a salvação, Ele nos chamou para boas obras. Isso é, boas obras é ser usado por Deus. E a Bíblia diz que os homens glorifiquem a Deus através das nossas obras, que podem ser diversas. Todas as duas manifestações de Deus em nós são necessárias: transformação e obras. Aliás, quando a gente leu aqui em João, disse: se alguém estiver em Cristo e não der fruto, será cortado. Está dizendo que alguém pode estar em Cristo e não frutificar. E aí, para que serve uma árvore que não dá fruto? Para nada. Então Deus não chamou a gente, não foi só para ser salvo. No entanto, fazer obra para Deus não nos ajuda em salvação. As obras devem ser resultado dessa salvação de Deus em nós. Você vai encontrar gente de outras religiões que fazem obras e Deus não vai mandar disparar. Ainda que isso não vai dar galardão, não vai dar galardão para eles. Se ele não é salvo, não vai receber galardão por isso. Isso não vai ajudar a eles em nada. Mas Deus não vai dizer: para de fazer o bem para o próximo. Você que está fazendo isso achando que vai ser salvo através de boas obras, Deus não vai mandar parar. Mesmo se fizer isso por contenda, Deus não manda parar. Mesmo se fizer isso por inveja, Paulo diz que alguns, para aumentar o sofrimento dele, enquanto ele estava na prisão, pregavam por inveja, por porfia, pregavam o evangelho, querendo acrescentar com isso o sofrimento de Paulo. E Paulo diz: importa que o evangelho seja pregado, mesmo que seja só pelo dinheiro.
Por isso você não vai ver Deus aí mandando os que ganha, que prega por dinheiro para não pregar. Deus não prega. É claro que Deus vai se ver com ele na esquina daqui a pouco. Deus vai pegar essas pessoas e vai dar o troco. Eles vão prestar conta por essa profanação, sim. Mas Deus não manda ninguém parar de pregar o evangelho só porque está pregando por exaltação. Deus até usa eles por causa de quem está recebendo, não por causa deles que estão falando. Não. Fulano é um homem consagrado, porque Deus usa muito. Pode ser que Deus tenha um lugarzinho lá no lago do inferno para colocar ele depois. E isso não impede de ser usado aqui. Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz milagre. O Senhor vai dizer: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca te conheci. Mas Senhor, ressuscitei os mortos, mas eu nunca te conheci. Não é que você se desviou, não. Ali não é alguém que foi fiel um dia, Deus usou e depois se desviou. É alguém que nunca foi verdadeiramente de Deus, apesar de fazer serviço para Deus. Deus quer muito mais nós do que o nosso trabalho. Nós temos um problema muito sério de achar que porque Deus usa a gente, Deus está se agradando de nós. A gente pensa: não, se Deus está me usando, então eu estou no caminho certo. Não se engane. Não está associado à fidelidade. Se é usado por Deus, está ligado ao chamado, vocação, talento e dom, e não ao fruto do Espírito que nós vamos comentar. Então o que é mais importante para Deus é o que sou e não o que faço. Apesar de ser mais importante o que sou do que o que faço, não justifica eu não fazer. Porque é normal de quem é em Cristo, o que deve ser, dar frutos. Mas muita gente, por algum motivo, não consegue identificar impedido, perseguido, a deficiência, alguma coisa. Mas isso não impede da pessoa ser o que ele deve ser. Então o que é mais importante quando alguém se rende a Jesus? É a gente dizer para ele: busque o fruto do Espírito ou busque os dons espirituais? Busque o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós lemos em Gálatas: amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, né? Só um fruto. Vamos ver que está escrito lá que é um fruto. Para você dizer: pastor, mas dizendo que amor, paz, bondade, fidelidade. Veja como é que está a linguagem da nossa língua portuguesa. No versículo 22, alguém que tem outra versão que não é revista corrigida, lê para mim, por favor. Como é que está escrito? Isso, a parte A. Mas o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, o senhor tem um é? O fruto do Espírito é. Se fosse no plural seria o quê? Os frutos do Espírito são. Por quê? É como que fosse uma laranja, um fruto só. Só que cada um fruto, a laranja, com 9 partes, com 9 gomos, como a gente fala, uma laranja com vários gomos, mas faz parte de uma laranja. E cada gomo tem uma característica, mas elas são todas interligadas. Ligada no primeiro gomo, que é chamado amor, e na revista corrigida, chamado de caridade. Mas o fruto do Espírito é. Mas quando volta nas obras da carne, o versículo 19, a parte A, como é que está escrito o versículo 19? A parte A. As obras da carne são conhecidas e são... Isso, porque as obras da carne são manifestas, ou são conhecidas e são. Aí fala, prostituição, impureza, lascívia. Você percebe que são vários frutos ruins. Aqui no bom é um fruto só, com 9 características. Na obra da carne são 16, se não falo melhor, 16 obras da carne. Então vamos lá, fruto do Espírito. Nós lemos aqui no versículo 22. Quando a gente lê lá em João, fala sobre aquele que está ligado em Cristo, dá muitos frutos. Não é o mesmo fruto de Gálatas. Aqui já fala de resultado que nós damos ao reino de Deus. Fala do nosso serviço. O versículo é o 15, verso 1: eu sou videiro verdadeiro, meu pai é o lavrador. Toda vara, ou vara aqui pode ser um galho ou ramo, em mim que não dá
fruto. Esse fruto aqui não é o fruto do Espírito, esse fruto aqui é o fruto que nós damos. Em Gálatas não é um fruto nosso, é um fruto do Espírito. Aqui em João é um fruto nosso, por isso eu falei fruto cristão e fruto do Espírito. Vamos entender. Fruto do Espírito está ligado ao caráter de Deus em nós. Quando fala fulano não tem, fulano precisa, fruto do Espírito fala do caráter de Deus, pela transformação, pelo novo nascimento. É algo que não entra em nós. Fruto do Espírito, ele gera dentro de nós. Nós não recebemos eles entrando em nós. Agora, o fruto do Espírito está ligado ao caráter de Deus em nós. O fruto cristão está relacionado à vocação, chamado talento que recebemos. O fruto cristão está relacionado ao talento, ou seja, você tem um talento, você tem um dom, você tem um chamado. Não dá para a gente separar as coisas aqui, não dá para a gente fazer isso agora. Então você recebeu dom, talento, vocação para prestar serviço. O fruto do Espírito é o que Deus gera dentro de nós. O fruto cristão é o que Deus faz através de nós. Repito, o fruto do Espírito é o que Deus gera em nós, de dentro para fora. O fruto cristão é o que Deus faz, não é o que Deus gera, é o que Deus faz através de nós. Então Deus quer fazer uma obra de salvação na vida de alguém. O que é que Deus faz? Usa eu e você. Então, através de mim e você, Deus vai lá e evangeliza aquela pessoa, e aquela pessoa escuta a palavra do Evangelho. Isso é o fruto cristão. Se Deus nos chamou e quer que a gente vá evangelizar, falar de Deus para as pessoas, e a gente não fala, a gente está cometendo pecado, porque Ele nos chamou, como diz em João, para que vade e deis muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Seria, com uma linguagem popular, eu chamei vocês para ser salvos, mas agora vocês têm que dar resultado no meu reino. Vocês têm que frutificar. Então vai chegar um dia que alguém vai chegar no céu, né, nosso irmão Cauã? E Jesus vai chegar assim, ó: cadê os frutos que trouxeste consigo? Tem um hino que fala assim: posso, tendo a mão vazia, me encontrar quando, mas poderia ao Senhor apresentar. Fruto cristão, não é o fruto do Espírito, fruto cristão. Eu posso ter fruto cristão sem ter o fruto do Espírito, porque um não é o outro, um é gerado dentro de mim, faz parte da minha maturidade, do meu crescimento, do meu desenvolvimento. O dom, alguém pode aceitar Jesus hoje e amanhã já receber um dom, ainda que não pratica. O fruto do Espírito, ninguém no outro dia já tem o fruto do Espírito manifesto nele, em evidência. É uma coisa que faz parte do crescimento, você vai amadurecendo. É o que faz a gente se parecer com Jesus. Ninguém é parecido com Jesus porque é usado por Ele. A gente se parece com Jesus por ser, redundantemente, a gente é semelhante a Ele pela semelhança da nossa conduta, comportamento, e não pelo nosso serviço, pelo nosso comportamento. É ser como Jesus foi. Obras, serviço cristão é fazer o que Jesus fazia. Fruto do Espírito é ser como Jesus era. Fruto cristão, fazer o que Jesus fazia. Gente, como eu disse, não justifica não fazer, só porque esse é mais importante do que aquele. Continuando, repito, o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito Santo, está ligado ao caráter de Deus, aqui da transformação, novo nascimento, mudança de mente em nós. A Bíblia diz que é para a gente ser imitadores de Deus como filhos amados. Isso é ser parecido com Deus. O fruto cristão está relacionado à vocação, chamado talento que recebemos. Próxima parte. O fruto do Espírito tem a ver com quem somos, quem você é. Aí você fala assim: eu sou
um trabalhador no reino de Deus. Não se trata disso. Quem você é no sentido de natureza. Quem você é? Eu sou filho. Está falando de geração. Está falando do que Deus me pegou das trevas e trouxe para a sua luz. Isso no dia que eu me converto, sem nada fazer para Jesus. Por ninguém pode dizer assim: eu acabei de aceitar Jesus agora e eu sou um servo. Como você provar que você é um servo se você ainda não fez nada? Não tem como provar. Mas espiritualmente, se foi uma conversão de coração, essa pessoa pode dizer: eu sou filho de Deus a partir desse momento, antes mesmo de eu ser servo. Jesus mudou a minha mente de maneira tal que quando eu cheguei na igreja eu não queria saber de Bíblia, de oração, de nada. Mas no final do culto houve uma mudança dentro de mim e agora eu sofri meus pensamentos agora são diferentes. Eu estou com propostas diferentes, pensamento diferente. Isso é o fruto do Espírito já entrando. Eu era uma pessoa que não se importava com ninguém, agora eu sinto compaixão. Eu era impaciente e agora eu tenho paciência. Eu era infiel com as pessoas, agora eu sou fiel, porque a palavra lá, fiel no fruto do Espírito é fidelidade. Eu não gostava de doar nada para ninguém, agora eu sou generoso. Isso é o resultado do que Deus gerou em mim. Mas eu não posso parar só por aí. Eu preciso agora avançar como servo para fazer com que as outras pessoas também entrem no reino e sejam o que eu sou. Repito, o fruto do Espírito tem a ver com o que nós somos. E o que nós somos não é pelo que nós fazemos. O fruto cristão está relacionado ao que fazemos. O fruto do Espírito está relacionado ao que nós somos. Então, o que você é uma coisa. O que você faz é outra coisa. Tem gente ruim que fazem coisas boas assim, diante dos nossos olhos, de fazer, de doar, de prestar serviço, essas coisas. Tem gente mal que faz boas obras. Mas se a pessoa é má, ela nunca será, ou pelo menos ela não tem o fruto do Espírito. Então, quando uma pessoa ímpia faz coisas de gente salva, isso é quase como se fosse um contraditório. Porque se o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele tem nos dado, Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, quando o ímpio faz a mesma coisa que a gente faz, eu faço pelo amor do Espírito de Deus em mim. O ímpio faz a mesma coisa que eu faço, já não é mais por amor, porque ele não tem o amor de Deus que eu tenho. Porque este amor, o amor, só tem quem é crente. Mas como é que o ímpio faz uma coisa parecida com o meu? Ele faz por outras motivações. Busca lucro, fama. Imagina Ananias e Safira quando viu os irmãos vendendo as coisas e levando para a igreja. Eles falaram: opa, eu quero ficar bem na fita também. Quero ficar famoso como alguém generoso. Vamos vender e dizer que estamos dando o dinheiro todo e não só a metade. Ele não tinha necessidade de dar nada, ninguém pediu nada para ele. Mas qual era a fama? Não era ser generoso. Em si, a fama é dar tudo. A ideia ali não é a quantidade que ele deu, será muito ou pouco. A ideia é dizer, seja pouco ou muito, eu dei tudo. O problema é esse, é ganhar nome, porque ele deu tudo. Poderia ser coisa pouquinho o dinheiro, mas deu tudo, a fama estava aí. Mas ele não estava dando por amor. Aos demais estava dando por amor. Ele fez a mesma ação, mas quando ele fez essa ação, ele fez pelo quê? Influenciado por Satanás. Por que deixou Satanás encher o teu coração e mentir contra o Espírito Santo, Ananias? E o pior é o seguinte, não foi só Ananias que foi ludibriado por Satanás. A mulher dele, os dois juntos combinaram. É tanto que ele não estava possuído, mas estava consciente, usado pelo inimigo. Por causa disso vai morrer, Ananias. A mulher dele tinha dado uma saída lá, não viu ele bater as botas, sepultaram ele. Morreu, já levou. A mulher chegou quase 2 horas depois, quase 2 horas, quase 3, se falando embora. Está no capítulo 5 de Atos. E aí digo: olha, quer dizer que você combinou, quer dizer que vocês vendeu por X o valor da herança lá, Safira? Foi.
Está vendo esses homens aqui, ó? Acabaram de enterrar o seu marido, porque vocês combinaram a coisa errada aí, ó. Morreu ele, foi enterrado, não deixou nem a mulher participar. Esses homens que chegaram aqui acabaram de levar para o cemitério o seu marido. Vai levar você também lá. Morreu. 3 horas depois. Gente, não se enterrava a pessoa no mesmo dia, apesar de ser quente. Não se enterrava. Naquela época tinha uma crença que a pessoa poderia voltar até acordar, até com 3 dias depois. Por isso Jesus chegou 4 dias depois do Lázaro, para ninguém dizer, não, Lázaro só estava adormecido. Não tinha dúvida. Eles acreditavam que era só depois do 3º dia, que verdadeiramente não tem como mais acordar. Então o fruto do Espírito tem a ver com o que somos. O fruto cristão está relacionado com o que fazemos. O fruto do Espírito é o que ele gera em nós. O fruto cristão é o que o Espírito faz através de nós. Para simplificar, podemos fazer a diferença um pouco. Vamos ver se eu consigo aqui explicar para vocês. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma manifestação da natureza de Cristo na vida de um crente, produzida pelo poder do Espírito. Todos os dois, tanto o fruto como os dons, a capacidade de fazer alguma coisa na obra de Deus, é pelo poder do Espírito de Deus em nós. Todas as duas ações. Agora, o fruto é singular, ou seja, é um único fruto, com 9 qualidades interligadas, como listados em Gálatas. 9 características, 9 qualidades, como está lá em Gálatas. Vamos ler aqui novamente, 5:22. Mas o fruto aí fala das qualidades: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui na versão que eu coloquei é amor, paz, alegria, paz, paciência, benignidade. Em outra versão coloca, no lugar de benignidade, aí coloca bondade. No lugar de bondade coloca generosidade. Existem pessoas que ela é bondosa, só que ela não é generosa. Tem gente que dá. Você, tudo que não te serve, que não ficou bom em você, para não jogar fora, você procura alguém para dar. Isso pode ser definido que a pessoa é uma pessoa boa. Se preocupou com alguém. O generoso é aquele que você pede 1 quilo de café, que é um negócio agora que está mais caro do que o ouro, e você fala, você pediu 2, pediu 1, eu te dou 2. Você está entendendo? Pediu 1, você fala, eu vou te dar mais de 1, vai que esse acaba. O generoso é aquele que faz de mãos abertas. Ele não dá só a quantia certinha. Ele tem um coração aberto, ou seja, ele se entrega com aquilo que dá. Por isso, o fato de dar não transforma ninguém em generoso. É como se dá. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas características não são algo que o cristão produz pelos seus próprios esforços. Ou seja, você não se esforça, a partir de hoje você é bondoso, a partir de hoje você é amoroso, a partir de hoje eu vou ter paciência, a partir de hoje eu vou ter fidelidade, a partir de hoje eu vou ser manso, vou ter domínio próprio, a partir de hoje eu vou ser benigno, a partir de hoje eu vou ter paz, a partir de hoje eu vou ter alegria. Não! É algo que o Espírito de Deus, como resultado de uma entrega verdadeira a Ele gera nessa pessoa isso. Ou seja, o fruto do Espírito revela a nossa entrega. Então, entendendo o que é fruto do Espírito, você quer saber se alguém se entregou verdadeiramente a Jesus? Você não consegue descobrir isso pelos dons espirituais, pelo serviço, porque pode fazer o serviço por várias coisas, mas quando fala do fruto do Espírito, é algo que a gente tem que estar aberto a isso, sentir necessidade disso, pode até pedir isso, só que é pela entrega que se tem. Deus vai gerando em nós.
E é o que reflete o nosso crescimento. Amanhã você está um pouquinho avançado do que o que é hoje. Isso fala de maturidade e de crescimento. O dom espiritual é possível que a pessoa hoje seja menos alta do que ontem. Está entendendo? E isso pode acontecer de vários fatores. Enquanto que o fruto do Espírito, se eu estiver vivo em Deus, o melhor, amanhã eu ter mais paciência, porque hoje já passei tribulação. E aí a tribulação gera paciência, né? Como sempre a gente fala para os irmãos, quando você vê um irmão que a tribulação está muito na cola dele, você já sabe o que é que ele precisa ter. O que é que essa pessoa precisa ter? O irmão, você já percebeu que tem pessoas que a tribulação mora com ele? Já conheci muitos irmãos, e ora, e jejum, e consagra, é fiel, faz a obra, ganha alma, mas a tribulação marca essa pessoa. Isso é um trabalhar de Jeová. Jeová fala o seguinte: se o dia que eu tirar a tribulação dessa pessoa, ela se perderá. Já percebeu que algumas pessoas, ela vai lá, ora, expulsa o demônio, o capeta vai embora, parece que demora um ano para voltar, mas tem pessoa que o demônio amanhã volta, aí você fala, minha oração foi fraca? Não. Às vezes foi o próprio Deus que falou assim: volta lá de novo lá. Deus faz do jeito que Ele quer. Digo, como é que eu faço para poder fazer aqueles profetas serem massacrados, as coisas dar tudo errado para aquele rei? Quem é que vai induzir? Quem é que vai lá? Apareceu um demônio dentro de Deus. Eu vou lá e vou mentir, vou colocar mentira na boca dos profetas. Quem foi que estava ali perguntando a alguém para ir lá fazer? Foi o próprio Deus. Apareceu um espírito, eu vou e serei eu vou usar eles na mentira. Aí Deus falou, vai. Quando Saul se desviou, diz que um espírito da parte de Deus perturbava Saul. Davi tocava harpa, o espírito mal se afastava. O que é que acontecia? Daqui a pouco voltava de novo. Saul nunca se libertou daquele espírito. Primeiro Saul está dentro de uma casa tão cheio do espírito que ele naquele pula-pula, as roupas saiu do corpo dele. Estava Saul nu no meio do povo lá, dançando. Claro que nu ali é assim as roupas de cima, tá? Não é que nos crentes de hoje fica nu de verdade, não. Mas daqui a pouco a Bíblia diz que Saul estava profetizando pelo espírito maligno. Mas diz que o Espírito de Deus veio sobre Saul e mudou ele, transformou ele em outro homem. Aí você lembra aí mais para frente que Saul estava profetizando pelo espírito maligno. Ou seja, no meio do tabernáculo, no templo, no meio do povo. Romanos 5, verso 2. Versículo, deixa eu ver se estou certo aqui. Vamos ler a partir do 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Esse gloriar aqui é nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, experiência. Está vendo? Quem não tem paciência é ruim até nas experiências. As experiências dessa pessoa não ajudam ela porque ela não teve paciência e não se estabeleceu. Olha, eu aprendi com isso porque fui paciente e vou aproveitar as minhas experiências que eu aprendi na minha paciência para que agora eu tenha esperança. Veja como é que está a sequência aí, olha. Paciência produz, a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E depois disso, aí está bem bonzinho a pessoa. A esperança não traz confusão, mas começou com a tribulação. Essas características não são algo de que o cristão produz por seu próprio esforço, mas sim a evidência interna da presença da obra de salvação, a obra do Espírito na vida dele. É o resultado natural de se entregar a Ele.
Quando alguém se entrega a Deus de corpo, alma e espírito, o problema é que a gente entrega às vezes errado. Eu vou me entregar nas mãos de Deus, é assim, de uma forma profunda, clara, vou me jogar. Para quê? Para ser usado. Não é errado, o problema é que o foco principal da entrega é para agradar em natureza, em caráter, em transformação, mudança do meu interior, matando cada dia ali, crucificando o velho homem que quer ressuscitar para destruir a minha vida e a vida dos outros. Porque quando o velho homem, ele ressuscita em nós, ele não estraga só a gente. Toda vez que o velho homem se ressuscita dentro de nós, o objetivo principal dele é estragar quem está perto de nós. Nunca que o velho homem é só para estragar você. Toda vez que o velho homem, a velha natureza sai, quer perturbar. E aí o que acontece? O velho homem sendo manifestado é uma abertura para Satanás vir e possuir essa pessoa. Quem vive espírito nunca vai ser possuído por demônio. Se você vê um crente possesso, é porque quem está reinando nele é o velho homem. Essa pessoa pode até ser usada por Deus, mas ela não tem o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é a natureza de Deus manifestada em nós. É a gente crescendo, amadurecendo, tendo Deus diariamente dentro de nós. Aí o espírito mal, para ela entrar, tem que ter uma abertura de pecados, de descuidos, de viver uma vida relaxada. Aí ele fala assim: eu vou entrar? Não tem ninguém lá dentro. Quem governa é o velho homem, a velha natureza. Essa pessoa até faz serviço, mas ela está vazia. Ela até tem Deus, mas é de vez em quando. Lembra dos profetas do Antigo Testamento? E veio sobre fulano de tal o Espírito do Senhor e encheu a Sansão. E Sansão pegou aquele negócio pesado, aquela cancela e carregou nas costas e jogou não sei na onde. E o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, pegou 300 chacais, ou raposa, amarrou o rabo de uma na outra, tacou fogo, vai colocar fogo na seara dos filisteus. Camado corria, tinha força, mas o Espírito não era sobre ele o tempo todo. A questão é, nós não podemos ter o Espírito Santo de Deus só aqui na igreja. Quem tem a nova natureza é Deus na sua vida, dia e noite. Todos os momentos que o espírito mal operar, querendo te destruir, a Bíblia diz que ele vive rodeando a gente, de redor ao redor, tudo é a mesma coisa. Ele vive ao nosso redor, ou em derredor, isso muda só apenas a linguagem, procurando quem possa tragar. Aí ele olha para nós, o que é que ele vê? Fogo, luz, azeite, poder de Deus, o crente orando, o crente lendo a Bíblia, o crente vigiando, o crente em espírito, o crente de joelho. Eu digo, eu voltei, mas eu vou ter que ir embora. Esse me resistiu, vou ter que fugir dele. Aí depois fala, mas eu vou dar uma voltinha lá dele, de repente está desapercebido, e volta e encontra você de novo na presença de Deus. Porque a geração é uma coisa que não se perde de uma hora para outra. Essa manifestação de Deus, ninguém se desvia de uma hora para outra. Essa nova natureza que nós temos, se o diabo encontra a gente cheio de Deus hoje, ele jamais nos encontrará vazio amanhã. Você que é cheio de Deus, que foi transformado, você não se destransforma de uma hora para outra. Agora, quando a gente vai brincando, que nem Sansão, como é que começou o pecado de Sansão? Que ele comeu mel de abelha. Tem algum problema do mel? Não. Mas ele comeu mel da onde? De um cadáver. O nazireu não poderia tocar em cadáver. Ele já tinha cometido antes que ele matou. Matou, estava impuro. Não podia ter matado o leão. Matou o leão. Ficou caladinho. O leão ficou morto. Quando ele está voltando, não sei de onde, no cadáver tinha enxame de abelha com mel. Pega do mel, come do mel e ainda leva mel para os outros. É quando a gente vai se perdendo. Até agora eu não perdi minhas forças, tá tudo. Não é pecado. Sansão não perdeu suas forças só porque matou o leão. Só porque comeu mel. Isso foi trazer um resultado lá na frente. Por isso, sempre eu levo para os irmãos. Cuidado com aquele negócio, minha consciência não diz, não senti mal, eu fiz. Quando é mal. Quando é pecado, irmão, a gente faz, a gente sente mal na hora. Não é assim. Lembra que não é assim. A gente pode ficar com a mente cauterizada, ter prazer até no pecado. Até porque o pecado é coisa gostosa, senão a gente não fazia. Então, fique esperto. Estamos terminando o meu tempo. Nós precisamos prestar serviço no reino de Deus,
mas sobretudo sermos transformados por Ele. A preocupação de Deus é que nós sejamos uma pessoa diferente, mudada. Veja em Romanos capítulo 12, o que diz, o versículo 1 a seguir: rogo, irmãos, ele está dizendo rogo, Paulo está implorando, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, sejam transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Nosso entendimento tem que ser transformado. E o entendimento sendo transformado, para que, depois disso, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer nos transformar para a gente experimentar a agradável, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade dele. Quando a pessoa não é transformada, sabe o que acontece, Christopher? Ela não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai estar na igreja orando, cantando, louvando, mão para cima e tal, aquela coisa toda, mas depois que vai embora é a mesma pessoinha. Porque não é a quantidade de vezes que você vem à igreja, de canta, que você praga, é o rendimento. Eu compreendi o que Deus quer de mim, então eu tenho que renunciar, inclusive a mim mesmo, porque tem gente que renuncia ao adultério, à fornicação, tem gente que renuncia um monte de coisa, mas renunciar a si mesmo é o ponto mais difícil. A gente não renuncia. Eu sou assim, então eu tenho que tomar vergonha na cara. Isso é diferente. Eu estou me rendendo. Não, eu sou assim, nasci assim, meu jeito é assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, isso é falta de renúncia a si mesmo. Renúncia ao pecado, tem muita gente que para de drogar, para de fazer um monte de coisa, renunciou lá. O problema é quando é renunciar a si. Renunciou ao casamento, renunciou ao filho, renunciou à empresa, renunciou a tanto de coisa, mas o mais importante não fez, que foi renunciar a si mesmo. Que a partir daí, eu sou uma nova criatura. Eu deixei o meu eu para trás, renunciei. Isso é transformação, novo nascimento. Se isso não acontecer, que começa pela minha mente e vai até meu coração, eu não experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não experimentando, dá a entender que a vontade de Deus não é boa, porque eu não fui renovado no entendimento. Quando a vontade de Deus chega para mim, é um peso. E aí João disse que os mandamentos de Deus não são pesados. Aí você vai encontrar pessoas que nunca experimentaram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ai, irmão, como é difícil ser crente. Oh, que fardo pesado. Mas a Bíblia diz assim, olha que os mandamentos de Deus não são pesados. A Bíblia diz, e a gente contradiz a Bíblia. Não é pesado sim. Isso é reflexo de quem não tem o fruto do Espírito que capacita você a aguentar. E depois que você aguenta e aprende a andar com Jesus, coloca um jugo que vai em Jesus em você, e aí você fala, eu consigo aguentar, porque juntamente comigo tem alguém andando. Certo? Agora, eu quero ter um jugo que eu carrego só com meus irmãos, só com meu pai, com a minha mãe. Eu dependo de todo mundo, mas eu não dependo de Jesus. Nós não podemos nos prender a um jugo desigual. Temos que nos ter um jugo que é igual a nós, e não ter um jugo melhor do que o de Jesus. Experimentar. Aí parece que não é boa o que Jesus pede para a gente. Não parece agradável. E não parece perfeita. Tem hora que Deus faz umas coisas que as pessoas falam, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ou seja, você está achando defeito até na obra de Jesus, porque não experimentou ainda o novo nascimento. Então, o que é mais importante? O fruto do Espírito, que é o reflexo dessa mudança interna. Não sou a mesma pessoa de quando encontrei com Jesus, mas ainda não para. Eu hoje sou melhor do que ontem. Por que dizer que você hoje é melhor do que quando você encontrar com Jesus? Isso não é muita coisa não, meu irmão. Não, pastor, não. Você vai encontrar macumbeiro, feiticeiro também dizendo que ele hoje é uma pessoa melhor do que no começo da macumbaria dele. E daí? Eu quero saber é se dia após dia a gente se eleva em direção a Deus, ou se a gente, cada dia que passa, se afunda mais nessa terra pecaminosa.
Tem gente que considera seus pecados como uma qualidade. O cristão já vê como coisa ruim. E o que eu acho que está cheirando mal na minha vida hoje, amanhã está mais cheirando mal ainda, pior ainda. Então o que eu faço? A minha vida é como a luz da aurora, de manhã cedo, que está escuro e vai brilhando, 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 daqui a pouco se tornar dia completo. Diz a Bíblia que a vida do justo é assim. Eu não posso hoje estar pior do que ontem. No entanto, eu vou ter necessidade de melhorar até o último dia da minha vida, quando a gente morrer ou Jesus vier nos encontrar aqui, transformar. Então a gente precisa entender, temos que ter fruto cristão. Você que não faz nada para Jesus, se preocupa com isso. Não vou especificar aqui quais obras eu poderia ter, porque tem pessoas que não têm função na igreja, mas se limita apenas isso. Um outro dia estarei falando sobre isso, como ter fruto cristão. Fica para um outro dia, para a gente ver até onde isso pode alcançar. Tem várias formas de ser. Tem aquele fruto cristão que é visível, e tem o fruto cristão que não é visível. Por isso eu não posso dizer, eu posso dizer, fulano nunca evangeliza. Tem pessoas que a gente sabe que foge disso, né? Tem gente que foge da oração, tem gente que foge do evangelismo, da visita, foge aí quando é um demoniado, aí aquela pessoa dá um jeito de não vir mesmo. A gente percebe. Mas não é só isso que é frutificar no reino de Deus. Tem pessoa que fala, pastor, eu sou covarde com tudo isso, pastor, mas toda madrugada eu oro, 1 hora, só pelo Senhor, eu digo, pronto, não precisa fazer mais nada, meu irmão. Orou 1 hora por mim toda madrugada, já é uma grande obra. Como diz Samuel, como eu pecaria contra Deus não orando por vocês? Faz parte do serviço. Então nós precisamos entender que o mais importante é o fruto do Espírito, mas precisamos ter fruto cristão. Mas entenda uma coisa, por que não se limita a apenas ter fruto cristão? Deus gosta muito mais do que você é do que o que você faz. Às vezes a gente gosta de fazer a obra, mas a forma de satisfazer a nós não é fazer a obra por amor às pessoas que compõem essa obra. E isso que é perigoso. Você ama a obra, a minha obra é ter um grupo de pessoas e é trabalhar com elas. Como eu as considero? Eu amo trabalhar com elas, ou eu amo elas e por isso trabalho no meio? Quando uma sai, o que eu sinto quando eu perco alguém do meu grupo? Sai um, desmanda outro. Isso está errado. Não, eu amo porque é composta de pessoas. Eu não posso amar fazer a obra de Deus sem amar as pessoas que compõem essa obra. Senão, eu estou satisfazendo a mim mesmo. Desde, pastor, que eu trabalho na igreja, tudo bem, está errado. Pastor, eu amo tanto as pessoas que onde Deus me colocar, eu vou fazer com todo o meu esforço para ver as pessoas abençoadas, curadas, prósperas, levantadas, animadas, encorajadas, porque isso é fazer a obra de Deus. Mas às vezes, não, pastor, não quero nem saber o nome do grupo lá das pessoas, desde que eu faça alguma coisa lá. Não, isso está errado. Eu tenho que amar as pessoas mais do que a obra que eu estou executando. Porque se eu amo é fazer a obra sem amar as pessoas, eu estou procurando uma autossatisfação. Olha, eu não sei o que eu fiz se edificou, mas que eu fiquei satisfeito, fiquei. Você percebeu que perde todo o sentido? Olha, se gostaram, se não gostaram, se edificou, se não edificou, se consolou, não consolou, se me criticaram, não criticaram, eu não estou nem aí, se exploda. Em outras palavras é isso. O que importa é que eu fiz. Começa a fazer tudo de novo, porque Deus não está recebendo nada. Digo, meu Deus do céu, e eu que me dediquei tanto pensando que as pessoas iam ser edificadas, consoladas e exortadas. O que está errado em mim? Porque eu fiz com tanto esmero, mas ninguém foi edificado. Não, esse é o pensamento que deveria ter. Não, mas eu tenho certeza que eu estava na direção de Deus. Errado e os outros que não aceitaram. A gente tem que analisar se o problema não é em nós. Senão a gente está amando a obra e não amando as pessoas.
E quando eu vou amar as pessoas, eu quero saber delas, as necessidades delas. Não, eu vou para lá fazer obra, não quero nem saber delas. Não, sabe o nome, onde mora, a sua necessidade, suas carências. E aí Deus vai me usar melhor em cada área, de acordo com a necessidade. Porque a obra de Deus na minha vida não é padronizada. Cada igreja que eu vou pastorear, tem coisas que eu repito de uma igreja e não repito na outra. Porque eu não estou apenas fazendo a obra, eu estou cuidando de gente. E as pessoas não são a mesma coisa. Não sou padronizado. Mudança de bairro, as pessoas já têm mentalidade em algumas coisas diferentes do outro bairro, gente. Já pastoreei em local bastante periférico aqui em Sorocaba, em outros lugares, perto de avenida, um local não periférico. Então assim, as pessoas têm filosofia diferente, então eu tenho que me comportar diferente, a mesma mensagem, mas com aplicações diferentes. Porque eu estou cuidando de gente, não posso fazer por fazer. Mesmo que ninguém goste, vou fazer assim mesmo. Não, eu sei que tem hora que a gente pode aborrecer do que agradar, mas a intenção principal Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 2, se não falo memória, para a gente agradar um ao outro naquilo que for para edificação. E se eu não me preocupar em agradar as pessoas naquilo que eu faço, eu não posso fazer só para agradar. Só que se eu pensar, não estou nem aí se quem vai gostar, eu não estou amando as pessoas, estou apenas amando o que faço. Eu não posso trabalhar na empresa só porque eu gosto da minha profissão. Eu posso, na empresa até funciona, mas na igreja não. Eu gosto tanto da minha profissão que eu faço qualquer coisa que o patrão pedir. Mas você não está nem aí com os empregados. Você gosta do salário e gosta de executar o seu serviço. Agora na igreja é diferente. No reino de Deus. Por isso o novo nascimento, como é que começa? Amor, paz. Não é habilidade de fazer. A gente se preocupa muito com a habilidade de fazer, mas isso é dom. Isso nos ajuda, claro, mas o que mostra a nossa essência não é o nosso serviço. A nossa essência é o sentimento que a gente coloca no trabalho. Jesus, as irmãs vêm aqui limpar a igreja e vai lá, Senhor, abençoa cada alma que senta aqui, Senhor, tem misericórdia dessa vida que senta aqui. Tem aquela irmã, Senhor, que tem uma cadeira cativa, ela só sabe sentar nessa, salva ela, Jesus. Dá vontade até de tirar a cadeira do lugar. Mas, Senhor, abençoa o pastor que senta aqui. Você está preocupado com as pessoas que vai sentar em cada cadeira. Senhor, eu não quero nem saber onde vou sentar. O que eu gosto mesmo é de limpar a cadeira. Não, eu vou pregar. Meu prazer é pregar. Está errado. Meu prazer é ver as pessoas sendo edificadas pela palavra. Meu prazer é saber o que vou apresentar para Deus, receber o que estou apresentando. Eu vou, sabe, irmão, eu vou cantar, porque o meu prazer é cantar. Está errado. Meu prazer é louvar o Senhor. E aí eu louvo cantando, eu louvo dando testemunho, eu louvo em casa, louvo na igreja. Que nem uma irmã chegou, pastor, quero dizer para o senhor, né? Uma irmã falou para o pastor, que eu tenho muito tempo que eu não tenho oportunidade para cantar, pastor, aqui. O pastor falou assim, irmãs, nós cantamos 3 da harpa, as irmãs também cantam. E a senhora não canta por quê, né? Ah, pastor, só está entendendo, né, pastor? Ela estava querendo o microfone. Nós precisamos saber, cantar não é a mesma coisa de louvar. Louvar, você louva em qualquer lugar. Mas às vezes cantar é diferente, porque a gente quer se apresentar. Então o fruto do Espírito vai levar a gente, quando usar os dons diferentes, com amor, paz, dignidade, fé, mas que temperança. Quando a gente usa o dom sem amor, paz, bondade, fidelidade, temperança, a gente até tem sucesso em quantidade, mas não haverá qualidade no que a gente faz. Porque o que rege o cristão não é dom. Você não pode ser regido por profecia, nem por dom de discernimento, nem de cura, nem de milagre, nem de interpretação, nem de línguas estranhas. São necessários e bom. Mas o que é importante, ou seja, o que é essencial, mais do que importante, é o fruto do Espírito que rege os dons. Paulo chegou a dizer assim, olha, buscar os melhores dons. Mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais importante do que os dons. Se eu tivesse dinheiro, riqueza, entregasse meu corpo para ser queimado, mas eu não tivesse o fruto do Espírito, que é amor, não adiantaria nada. Está vendo aí? Chega uma pessoa aqui que manda o paralítico levantar, todo mundo fala, meu Deus, aquela igreja que eu procurei para congregar. Mas chega numa igreja que tem uma pessoa que tem o dom não, que tem o amor profundo de Deus, ninguém é atraído para ir para lá, a não ser para receber bens, né? Por quê? Porque a gente viu o dom de maravilha superior. Mas Paulo disse o quê? Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, final do capítulo. Entrando no capítulo 13, que é uma sequência. Buscai os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente do que os dons espirituais que ele acabou de dizer. Se eu tivesse o dom de profecia,
Se eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu entregasse minha fortuna pelos pobres, que pode fazer por vários motivos, mas eu não tivesse amor, de nada adiantaria. E no final, nós temos a fé, a esperança e o amor. Quem é maior de todas elas? É o amor. Esse permanece e é superior a qualquer dom espiritual. Que Deus possa nos abençoar. Deixa eu lá, porque senão a gente passa até meia-noite aqui. Nem colocando o despertador para parar, eu paro. Misericórdia.